É importante estar analisando também alguns outros detalhes sobre essa questão da Igreja de Deus, porque de fato ali ficou bem clara a questão da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, capítulo 2 do Apocalipse, mostrando essa questão da Igreja de Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e a base é quem é Cristo, né, que reflete justamente os raios ali do sol, que é Deus. Mas o foco é que o próprio Jesus tinha falado lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, né, também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra de ficar em minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então aqui vem mostrando o quê? Não que Pedro é o primeiro Papa, não sei de onde o pessoal tirou isso, né? Porque Jesus disse a ninguém chama esse pai por sobre a terra, e Papa é o principal nome de blasfêmia, que é justamente colocado sobre as lideranças, né? Principalmente em Apocalipse 13, né? Que vem colocando essa questão dos diademas, e sobre eles um nome de blasfêmia, porque o Pai, né, num sentido espiritual, é só o Pai Celestial, né? Pai nosso que está nos céus. Assim Jesus começou a oração, e ele mesmo havia mencionado a ninguém chameis pai por sobre a terra, senão aquele que está no céu. Ninguém chameis de mestre, senão um só, o vosso mestre, que é o Cristo. Então é muito claro isso, né, que não está falando do Papa, nem de ninguém, né, a não ser o próprio Filho de Deus, né, que é a pedra ou a rocha, que é edificado, que ele fala. E também digo que tu és Pedro, ok? E sobre esta rocha, aqui ele em terceira pessoa, o próprio Jesus ali, esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela, porque ele é a rocha. O pessoal era tão humilde, né, nesse sentido, porque eles não se atribuíam muitas vezes a si, as obras ou as coisas. E Jesus, por vezes, falava de si mesmo em terceira pessoa. Por isso que se fala de terceira pessoa da divindade, porque não é a terceira pessoa no sentido de ser uma pessoa mesmo, mas era ele mesmo falando de si, só que em terceira pessoa, para não usar essa expressão eu, né, que é bem complicada. Porque de fato aqui, ó, ele edifica a igreja sobre si mesmo, então ele é o cabeça da igreja, né, que vai estar regendo ali justamente a liderança da igreja, mas não só a liderança, mas a igreja como um todo. E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Lá em 1 Timóteo 3,15 tem outro ponto ali da verdade, nesse sentido do que é a base da igreja. Mas se tardar para que saibais convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus viva, coluna de firmeza da verdade. Então vai colocar esse ponto aqui de que a igreja ela tem a coluna, que é a firmeza da verdade. Então todas as doutrinas que é ensinado por esse povo, né, está de acordo com as doutrinas ensinadas por Cristo. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou até o fim do mundo, como diz algumas outras traduções. Então assim, é batizar, só que, óbvio, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então assim, que ele ordenou, obviamente, colocando justamente essa questão da verdade. Inclusive, a verdade é Deus, Jeremias 10:10, João 14:6, Jesus é a verdade. Tem ali 1 João capítulo 5, né, acho que se eu não me engano, né, que fala aquele que veio com água, com sangue, né, e também o Espírito da testemunha, porque o Espírito é verdade, então o Espírito Santo é verdade. Tem essa questão também da própria Bíblia, né, João 17:17, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Tem ainda Salmo 119, 142, né, e o versículo, se eu não me engano, 151, né, que vai colocar ali essa questão da lei de Deus como sendo a verdade, quer dizer, porque a tua lei é verdade e tal. Então existem essas colunas, e a igreja, ou esse povo, de fato, ele se atenta, ou se atém justamente aos conhecimentos doutrinários, a coluna firmeza da verdade, né, que é as ideias corretas sobre Cristo. Entende? Inclusive, lá no Apocalipse 12, é mencionado ali, irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra os restantes das suas descendências, que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, né, ou o testemunho de Jesus. Né, no 14:12 já vai colocar ali essa questão, que está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos, tem o testemunho de Jesus. Então tem esses detalhes, né, que envolvem, né, justamente essa profecia. Então assim, a igreja ela está fundamentada na verdade. E infelizmente o sistema religioso cristão atual é uma capa, porque ele não tem nada de verdade assim de forma essencial. Eu digo assim o sistema, não tanto as pessoas, né, porque a gente vai ver aqui outros detalhes nesse sentido do que as pessoas representam. O sistema como um todo, juntando ali os líderes, os pastores, e principalmente o que é ensinado, né, em termos ali de ideias acerca de Deus, do reino de Deus, de Cristo, de Satanás, etc, etc. Tudo isso muitas vezes está, como diz no Apocalipse 18, esse sistema está embriagado com o vinho babilônico que aquela mulher prostituta, que é a igreja católica, colocou, né, para que a terra inteira ficasse embriagada, né, porque é mencionada essa questão do vinho. O vinho, inclusive Paulo tinha mencionado, não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, né, mas enchei-vos do Espírito. Então assim, essa questão doutrinária, de simplesmente pegar doutrinas, todas as igrejas de certa forma elas têm a principal doutrina católica delas, que é não só a questão da trindade, mas também a questão da santificação do domingo, que é o primeiro dia da semana. Então assim, essas duas doutrinas principais, inclusive a doutrina da imortalidade da alma, essa questão de evolução do espírito, né, que ele desencarna, e etc, etc.
nesse sentido de evolução espiritual, só que é uma entidade, né, baseada obviamente em filosofia grega, que sai do corpo. Nada a ver com o pensamento hebraico no qual as escrituras foram baseadas, entende? Desde puxando do período do Antigo Testamento, que era inclusive ordenada a execução, né, de pessoas nesse sentido, né, que praticassem necromancia, numerologia, astrologia, essas logias, né, que envolvem espiritualismo, mas também no próprio Novo Testamento sendo condenado muito veementemente nesse sentido também, porque eram judeus que basicamente se converteram ao cristianismo por aceitar Jesus Cristo, e não assim aceitar a filosofia grega ou então algum outro tipo de coisa do gênero. Então, de fato, a igreja ela precisa se basear única e exclusivamente na verdade. E tem 3 dessas doutrinas, né, que foram passadas do catolicismo romano, principalmente, né, para todas as igrejas, principalmente as protestantes que deixaram de reformar. Então elas se reformaram até certo ponto ali da história, mas depois elas retrocedem para o papado romano com as suas principais doutrinas, a trindade, a questão da imortalidade natural da alma, totalmente destituída de obediência de lei de Deus, etc. E ainda a questão do domingo, a santificação do primeiro dia da semana, né, guardar domingos e festas, como diz no Catecismo Católico Romano. Então, assim, as igrejas elas seguem esses 3 princípios basilares, e por causa disso, todo o resto da doutrina é vertido. Entendeu? Porque não interessa se a pessoa batiza de forma correta, se a pessoa faz isso ou faz aquilo. Entrou ali um pouco do vinho babilônico, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, que vem de Roma, que vem da Igreja Católica, simplesmente já leveda a massa inteira, ela já fermenta tudo, entende? E aquele corpo doutrinário não é aceito diante de Deus como sendo a verdade. Então é importante ver esses pontos aí, porque a Igreja de Deus ela não está dentro desse sistema, são pessoas, né, como foi visto inclusive no vídeo anterior nesse sentido, né, porque aqui está a perseverança dos santos, né, inclusive diz lá em Apocalipse 12:17, irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra os restantes da sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, né, tem a fé de Jesus e tal. O povo de Deus, a Igreja, né, que são essas pessoas, né, que tem essas características de guardar os mandamentos, de se firmar de fato na verdade, de fato possui certas atribuições. Lá em Mateus 18:17, né, inclusive é dito assim, e se não escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil publicano. Quer dizer, a igreja quem que era? As pessoas, né? Os discípulos de Jesus ali. Se o irmão pecar contra ti, vai lá, chama 2 testemunhas. Se ele não escutar aquelas pessoas, ele justamente vai ter que chamar a igreja. E aí depois, rejeitando então o apelo da igreja como um todo, aí sim, considerá-lo gentil publicano. Então tem esse ponto aí importante. Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles à igreja, né, que haviam de se salvar. Então, vem mostrando aqui essa questão do acréscimo, que Deus fazia. Então, pensa só, o pessoal não tinha alvo de batismo, não tinha toda essa questão empresarial que envolve as igrejas cristãs atuais. Com seus alvos, suas metas, os seus desafios, né, que inclusive as porfias são totalmente condenadas dentro da Escritura Sagrada, de acordo com Gálatas 5:19, né, até o 22. Então, vem colocando esse ponto de que, de fato, desafios, essas rixas, essa questão de competição, né, envolvendo elementos da fé, é particularmente condenado. Inclusive, essa questão aqui que quem acrescentava era o Senhor, não era alvo específico de pessoas. Quem dirigia a igreja era o Espírito de Cristo, né, o próprio Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito dele dirigia, de fato, a igreja. E Atos 5:11 também, havia grande temor em toda a igreja, e todos ouviam essas coisas. Atos 8:1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, assim, foram dispersos. A igreja está tão acostumada, né, pelo menos o povo atual de Deus, a estar congregando em instituições. Né? Isso daí não é errado, beleza? Tá congregando em alguma instituição. Só que a partir do momento que se vê a verdade e se enxerga o erro dentro dessas instituições e ao mesmo tempo não se fala nada, aí a pessoa consente com esses erros, entendeu? Então, assim, naquele tempo lá não tinha essa questão de CNPJ, de um templo físico específico, tanto que a igreja aqui foi dispersa. Era igreja de Deus, mas estava espalhada. Então, assim, é muito claro isso, e vai voltar para o mesmo modelo, porque vai vir uma nova perseguição, e muito pior, de acordo com Daniel capítulo 12, né, a partir do versículo 2, né, que vem colocando essa questão do tempo de angústia, como nunca houve sobre a terra, haverá uma tribulação naqueles dias. Então é importante ver isso. A igreja não vai estar reunida num local só, físico, vai estar espalhada em virtude das perseguições. Atos 16:5 de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Obviamente Deus ali fazia com que o número crescesse. Atos 20:28, olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, muito claro aqui essas questões das pessoas, em nenhum momento é falado de placa de igreja,
né? Se fala em termos ali de características, de atribuições e tal. E onde é que essa igreja está? De acordo com Romanos 16:5, saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epâneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Inclusive, 1 Coríntios 11:18, né? Porque antes, tudo que ouço que, quando vos ajuntais na igreja, e entre vós dissensões, e em parte o creio. Então aqui vem falando da igreja, onde é que ela está, né? Está em casas, né? Nesse sentido, assim, ou seja, espalhadas. Não é uma questão assim simplesmente de templo físico, instituição. Colossenses 4:15, saudai dos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfe, a igreja que está em sua casa. Então, colocando a casa aqui também. Colossenses 4:16, enquanto essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida na igreja dos Laodicenses. E que veio a Laodiceia, lede a vós também. Então, colocando aqui a carta a Laodiceia, e aí ele pedindo para ler também aos irmãos laodicenses. E essa carta de Colossenses é especial porque, se é uma mensagem também direcionada aos laodicenses, nós estamos em qual período? De acordo com Apocalipse 3, período de Laodiceia. Não é frio nem quente, mas morno. A condição do sistema é essa, né? Justamente por esses aspectos, muitas vezes, que Deus rejeita a forma de adoração, porque eles não adoram nem em espírito e muito menos em verdade. Ou seja, se está dizendo ali em João 4:23 que o Pai procura os adoradores, é porque não tem muitos adoradores, só o próprio Deus tem que procurar. Entende? Então é um ponto necessário entender essa questão aqui. Se a gente vive no período de Laodiceia, óbvio que é necessário uma instrução especial. E qual que é o conselho ali? Comprar vestes, que é o caráter de Cristo. A questão também do colírio, do Espírito Santo, para ver a verdade. Inclusive o ouro refinado pelo fogo, que é a fé que opera pelo amor, conforme o próprio Paulo menciona essa questão. Então são obras de justiça em Cristo, só que feitas em amor. Que muitas vezes falta no cristianismo atual. Prevalece o quê? Uma série de coisas mundanas, entendeu? A religião é utilizada como capa, simplesmente para esconder os mais vis pecados, e muitas vezes isso insuflado por quê? Dinheiro. Entendeu? Você tem ali lideranças que são compradas pelos membros carnais, com o dinheiro dos dízimos, e como eles sustentam a igreja, basicamente a igreja vai ter que andar não segundo Cristo, mas segundo o dinheiro que é pago por esses assinantes, digamos assim. Entendeu? E aí os pastores vão pregar sermões aprazíveis, vão falar coisas agradáveis aos ouvidos, o lado negro da coisa, né, que é o lado positivo, que deve ser mudado, transformado e tal. Isso aí vai ficar debaixo do pano. Não, só queremos aqui, não fale de doutrinas, fale de Jesus. A gente quer saber de Jesus morto, de nós aqui em paz e tal, e os mais vis pecados sendo cometidos. Não, Jesus perdoa, entendeu? Fazem Jesus passar pano de fato para as iniquidades cometidas, e o sistema vai se definhando, mas sempre com uma capa de aparência, não paz e segurança, o Senhor está conosco. Inclusive, se você ler claramente lá em Sofonias, capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 12, que fala ali que naquele tempo esquadrinharei a casa de Israel e castigareis os homens assentados sobre as suas fezes. Homens que dizem que o Senhor não fará nem bem nem mal. Alguma coisa está escrita nesse sentido, porque de fato os homens assentados sobre as suas fezes, justamente a liderança. Por que eles estão assentados sobre as fezes? Porque colocaram uma capa, entendeu? Usam o cristianismo, o nome, a mesma coisa que a religião judaica fez, né? Nesse sentido, sepulcros caiados, né? Por fora tudo bonito, mas por dentro cheio de ossos podres, secos, né? Quer dizer, o cara, ele tá sentado sobre as fezes dele, entendeu? Aquilo que é abjeto, que deveria ser rejeitado, ele fica sentado sobre, entendeu? E isso a congregação inteira, porque não só os membros dizimistas que dão os dízimos gordos, mas também os membros comuns estão lá sendo participantes dessas iniquidades, e por isso que Deus, em Apocalipse 18:4, pede para sair do meio deles. Entendeu? Como é que a pessoa vai ficar dentro de um ambiente onde Deus é desonrado, os pecados são cometidos de forma livre, mas no fim, não, Deus perdoa e estamos todos salvos. Tá tudo certo, mas o pessoal não leu ali o que está escrito em Ezequiel no capítulo 18, né, que vem falando essa questão, e justamente pegam e vivem de uma forma dissoluta sob a capa cristã, né, que é o que acontece. Não diferencia o santo do profano. Então, infelizmente, uma série de coisas vão sendo colocadas nesse sentido, que prova ali que não é a igreja de Deus. Não são pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mas são pessoas que estão vivendo carnalmente e que são agradadas pelos seus pastores, que também são carnais. A maior parte deles glutões, entendeu? Inclusive, glutonaria é pecado, de acordo com Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19. Então, assim, é uma série de intemperanças feitas e o povo vai pro céu, né? Inclusive, eles passam mão na cabeça de bandido, de gente ruim,
não, vamos trazer pra igreja e tal. E geralmente tem esses testemunhos, né, nas igrejas. E quanto pior a vida da pessoa, parece que eles batem palma, né? E aí, nossa, é como se dissesse assim, entre aspas, não, esse cara viveu, né? Viveu. E aí aquele que tava seguindo correto, que tava indo na igreja e tal. E esse povo até desfaz dos ateus também, porque ele, como uma boa parte passa a mão na cabeça de bandido, gosta de ficar dando espaço, né? Inclusive voz e lugar no púlpito pros piores pecados, congratulação do mal, né? Esse ponto aí, passado, né? Quanto pior o passado, aí mais holofote é dado, né? Aí todo mundo fica assim maravilhado, eu era isso, eu era aquilo, e realmente fica abismado nesse sentido do quanto que a igreja se afasta de Cristo, né? Ao invés de exaltar Cristo no púlpito, exalta os piores pecados. Não, tá todo mundo salvo, tá tudo certo, e os ateus estão perdidos, porque eles não creem em Deus, e etc, etc. Quando muitas vezes os ateus agem de forma melhor que muito desse povo que se diz cristão, inclusive conservador, né, no Brasil, mas que não estão nem aí com a palavra de Deus ou com a fé, né, propriamente dita, entregue aos santos, né, conforme ela é na pura verdade e em essência. Então tem esses pontos que muitas vezes tornam não só a questão doutrinária dentro do sistema, mas também a própria prática pervertida cristã, né, torna tudo isso um sistema que não vale a pena se filiar ou estar dentro. E aí, se a pessoa tá lá, ela é cúmplice, entendeu? Então, assim, Paulo, ele fala pra congregar com quem? Com aqueles que buscam, obviamente, a verdade. Inclusive, ele apelou pra Timóteo, afaste-se deles, entendeu? Porque são pessoas que estão transviando a fé entregue aos santos. E estão vituperando o nome do Filho de Deus. E isso de forma generalizada no cristianismo inteiro. Não é na igreja A, B, C ou D. Né? Então, assim, a igreja é firmada na verdade, mas também envolve essa questão aqui de simplesmente ser uma igreja que busca de fato a Deus, busca guardar os mandamentos, e que faz parte, obviamente, dessa questão, ou seja, pessoas que estão cumprindo a vontade de Deus. E aí ele fala, Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ou seja, a igreja não é física, em termos institucionais, mas são pessoas que se reúnem em nome de Jesus, e se ali há uma adoração ao Pai feita em espírito e em verdade, ou seja, não só em espírito no sentido de sentimento da pessoa, no que ela fala internamente consigo, mas envolve também a verdade, ou seja, está baseado em doutrinas corretas, ideias certas acerca de Cristo, aí Deus, próprio Jesus Cristo, está no meio daquela congregação, né? 2 pessoas só, ali onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estarei no meio dele. Jesus Cristo estará em espírito, por meio do seu espírito, está ali, junto com aquelas pessoas que comungam da verdade. Repartições, dons espirituais da igreja, né? 1 Coríntios 12, versículo 28. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, doutores. Aí fala acerca dos operadores de milagres, os que têm dons de curar, apresentam socorros, governos, variedade de línguas. Então havia uma série de dons da igreja. Só que a igreja perdeu uma boa parte desses dons porque se uniu ao mundo, às práticas mundanas. Tem, obviamente, o pecado da incontinência dentro do leito matrimonial. Só que o que acontece? Tu vê filme pornô cristão. Você tem... existe uma série de coisas ruins, né, que vem a partir disso, inclusive livros de pastores famosos, dizendo, não, se o casal concordar, eles podem praticar sexo oral e anal, e tá tudo certo. E isso daí é a igreja de Deus? Quer dizer, inclusive Paulo fala, né, digno de honra seja o matrimônio e tal, e o leito sem mácula, não tem que ter o leito imaculado. Quer dizer, dentro do casamento, existe uma forma de pecar, só que parece que a pessoa não tá fazendo nada porque tá casada, né? É por isso que ele aconselhou, não fique solteiro. Eu não quero que vocês tenham angústias na carne, entendeu? E que angústia é essa? Muitas vezes vai ter que se privar ali dentro. E tem gente que só casa por sexo. Então aí não convém casar. É melhor seguir o que tá escrito. Só que os pastores não. Entre 4 paredes, ninguém tem nada a ver com isso. Que tem um aí que fala isso aí na internet. Não, consentindo, porque lá em Cantares diz lá que o umbigo é como se fosse uma taça de vinho, né? Aí fala ali dessa questão, não, porque no hebraico a palavra umbigo significava vulva, e aí, como é uma taça de vinho, aí você pode colocar a boca e não sei o que, aí vai elucubrando, né? Não tá escrito isso, porque tá usando o raciocínio aristotélico para poder compor uma ideia que não está escrito, e aí fala pros membros, não, pode fazer à vontade, não é pecado, entendeu? Tá tudo certo e tal. E aí quando vai ver, os mais vistos pecados são praticados, né? E os pastores dizendo que tá tudo certo, entendeu? Quanto a própria palavra diz, fala ali acerca do pecado da incontinência, da luxúria, da vaidade,
E tudo isso dentro do leito matrimonial. O que acontece? As pessoas casando, o que acontece com elas? Elas simplesmente acumulam para si mais regulação, tanto do Estado como também de Deus, entendeu? Mais regulação, mais leis, entendeu? Fica muito mais difícil viver a vida cristã. E aí é complicado, nesse sentido. Aí você sofre pressão do mundo, né? Porque inclusive diz que os casados, né, eles fazem as coisas do mundo para agradar a esposa, enquanto os solteiros podem servir a Deus de forma livre. Então tem esses detalhes aí também. A igreja, ela tá nesse meio, que deve ser destacado, é que, de fato, a igreja, ela é, muitas vezes, dirigida pelos pastores de uma forma errada. E isso em conselhos práticos, nesse sentido do casamento, outras coisas, os mais vis pecados ali cometidos, e tudo sobre a capa, não, tá casado, tá tudo certo, tá na igreja, tá tudo certo, entendeu? E continua nisso. Então, assim, Deus, ele, de fato, quer que haja um povo santificado, um povo separado, entende? E muitas vezes é preciso o quê? Se separar dessas pessoas para ir atrás de outras que estão no mesmo objetivo. Dentro da igreja, infelizmente, ela perdeu os dons espirituais muitas vezes por causa disso. Essa leniência toda com pecado, com mundanismo, práticas sodomitas e essas coisas que afastam o espírito de Deus e deixam o espírito do demônio lá dentro. Se tornou morada de demônios, convívio de toda espécie de espírito imundo e ave imunda e detestável. A organização da igreja, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão. Tem que ter alguma organização, sim. Só que o problema é que não há um culto racional a Deus, é um culto emocional. Então é importante ver esses pontos, porque a igreja perdeu muito dos dons espirituais devido a essas práticas. Não só essas, mas outras também, né? Porque é um afastamento generalizado de Deus. Inclusive, Hebreus 12:23, né? A Universal Assembleia da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. E a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quer dizer, justos aperfeiçoados. Perfeitos, né? As igrejas pregam contra a perfeição cristã. Pregam que é impossível guardar a lei de Deus. Então não vão ter o nome escritos no céu. É bem claro aqui, Universal Assembleia da Igreja dos Primogênitos, ou seja, os primeiros filhos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos. Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Caminho estreito, é só ler lá Mateus 7, 13 e 14. E lembrando, ele estava falando para judeus, que já era o povo da aliança, já era o povo correto, entre aspas, já era o povo para o qual Deus havia feito aquelas promessas, e etc, etc. A promessa cumpriu um descendente que é o Cristo. Mas aí, ele diz que lá dentro tem então um caminho estreito, né? E poucos acertam por aquela porta. Mais largo é o caminho, espaçoso, né? Aquele caminho que dá para a perdição, e são muitos e muitos que entram por ela. Então, assim, o caminho ele é apertado, poucos serão salvos. Tanto que no Apocalipse aparece a figura de 144 mil, ou seja, pouca gente vai ser salva dos que estarão vivos por ocasião das pragas e também da grande tribulação. Pouquíssimos, eu acho até muito, porque no dilúvio foi 8 pessoas só. E aquilo lá, porque a média de vida ali era 912 anos. Gerando, tinha muito mais de, talvez, vamos supor aqui, uns 10 bilhões ou mais naquele período. E todos morreram, só 8. E aí no final da história, 144 mil. Então, de fato, o caminho é estreito, poucos se salvam. E aí, dentro da igreja de Deus tem o quê? Tem o trigo e tem o joio. Tinha lá os 12, alguns comentam, inclusive o Espírito de Profecia, que Jesus não chamou Judas, ele que meio que se escolheu ali, e aí Cristo aceitou por sua infinita misericórdia, entendeu? Dentro dos 12, então, tinha um que era diabo lá dentro. Da mesma forma, em todas as igrejas, aqui não vale a pena só dizer que o sistema inteiro está corrompido, é um sistema institucional, só que em termos de pessoas, de indivíduo, lembra lá que Israel foi rejeitado como nação, mas não como indivíduo. Tem muito judeu bom, que estuda a Bíblia, que é sincero no que crê, e que, quando vier, de fato, as provas, ele vai enxergar e vai conseguir perceber Cristo e vai mudar, trocar de lado. Entendeu? Não vai se unir ao papado romano e também a todo o estratagema que é composto, né, tanto governamental como também nesse sentido eclesiástico, da igreja romana, né, e os seus mandamentos. Entendeu? Muito judeu vai da mesma forma em cada religião, né, na Assembleia, na congregação cristã, na igreja adventista, nesses movimentos, né, que existem, até mesmo dentro da macumba, do candomblé, dessas religiões de matriz africana, dentro do satanismo, dentro dos ateus, dentro dos agnósticos. Em cada grupo lá tem gente que é sincera, que crê de fato de uma forma, porque ela está seguindo o padrão que foi ensinado por definição a ela. Então ela crê ali da forma que foi ensinada, não conhece ainda totalmente o que é a verdade. Por isso o foco
A principal missão da Igreja de Deus é pregar, entendeu? É levar o conhecimento da verdade de forma independente para que as pessoas ouçam e tomem as suas decisões. Então é elas com Deus. Mas a parte aqui tem que ser feita no sentido de transmitir a mensagem. Então assim, em cada ramo de igrejas ou fora das igrejas, no mundão aí, tem gente muito boa que pratica as obras de justiça. Lembra de Cornélio? Que era um dos romanos, era gentio, praticava as boas obras, dava esmolas. E aí o anjo aquele anjo podia ter aparecido para qualquer outro discípulo, poderia ter aparecido para qualquer outro apóstolo, poderia ter aparecido para qualquer outra pessoa, mas o que ele fez ali? Ele indicou Cornélio e uniu ali o caminho de Pedro ou de Cornélio para que Pedro então comunicasse a mensagem verdadeira a ele. E assim ele se convertesse e aquela casa inteira foi batizada. Então assim, o principal objetivo da igreja não é estar em congregações babilônicas, né? Muito pelo contrário, por definição o próprio termo grego, nesse sentido de ser os chamados para fora, né? Que é ek, que é uma expressão aí que significa para fora, né? Por exemplo, o Êxodo, que vem ek rodos, né? Rodos é o caminho e ek é para fora, né? Quer dizer, conduzido para fora, Êxodo, entendeu? E aí Eclesia é que também para fora, e aqueles que são chamados, então chamados para fora para fazer o quê? Para dar a mensagem. E aí antes que as pragas caiam, os ministros e o povo vão ser chamados a sair das igrejas apóstatas, das igrejas, né, as congregações apóstatas. E lá dentro, que tem, obviamente, trigo e tem joio, não só nessas igrejas, mas no mundo inteiro como geral, tem trigo e tem joio, o trigo vai ser reunido no quê? Senão não haveria sacudidura, né, de acordo com Amós 9:9, né? Sacudirei a casa de Israel naqueles dias, sem que um só grão caia. Por que um só grão caia? Porque eles ficam na peneira, que é a verdade. Então essas pessoas das várias igrejas, denominações, da Assembleia, da Batista, Igreja de Congregação, Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Católica, dentro da Igreja Católica tem muita gente boa, entendeu? Não é porque o sistema católico romano está apostatado que o pessoal que está lá dentro, seguindo fiel, né, aquilo que conheceu, que eles estão errados, entendeu? Eles vão ouvir a mensagem, ouvir a voz de Cristo e, portanto, vão sair desse movimento e vão se unir com os outros que também estão saindo. E os que já estão fora, né, ateu, entendeu? O pessoal sincero, né, que acredita dentro daquela linha, né, mas que de fato pensa ali nesse sentido de, não, vamos fazer a coisa certa, vamos buscar ajudar os pobres, vamos ajudar as pessoas. Tem ali um pensamento nesse sentido de que precisa melhorar, precisa entender mais, conhecer mais. Então, assim, esse pessoal sincero das várias confissões, né, eles vão se unir num povo só. Inclusive, isso está escrito, né, o próprio Jesus falou nesse sentido, né? Porque ele diz assim, ó, lá no tocante à parábola do joio e do trigo, né? Para não danificar o joio, não tira o joio ainda, porque o trigo está com ele, né? Para que deixem ambos crescerem juntos até a ceifa. Aí o trigo é juntado no celeiro e o joio juntado em mosto para ser queimado. Então assim, o pessoal sincero vão se unir no celeiro de Deus. Agora os que não são, que rejeitaram as mensagens dadas, aí sim. Aí diz lá, ó, de acordo com Mateus capítulo 13, versículo 36, né? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, chegaram os discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio. Aí, a partir do versículo 38, no capítulo 13 de Mateus, aí ele começa, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Na consumação desse mundo. Então é muito claro nesse sentido. Dentro das igrejas existem vários falsos mestres, falsos doutores. Importava até haver heresias entre o povo para que o sincero se manifestasse. Quer dizer, o cara tá lá dentro de uma congregação dessas e escuta, por exemplo, que não, porque o dia que tem que ser santificado é o domingo. Não é dia nenhum, é porque todos os dias devem ser, não é um dia em 7, mas o dia que você quiser, né, que o pessoal tá dizendo. Aí a pessoa vai lá dentro daquela congregação, levanta, não, discordo disso, tá escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, que é assim. O que vai acontecer com uma pessoa dessa? Ela vai pegar um baita no pé na bunda da igreja, para se cumprir o que tá escrito. Aí é expulsar-vos das sinagogas, e diz que qualquer um que vos matar cuidará com isso, está prestando um serviço a Deus, e isso fazem porque não conhece o Pai nem a mim. Então é uma pessoa que hoje ouse ir contra alguns dogmas desses pastores aí, que se levanta na congregação, ou então até pede um debate público. O que acontece com elas? Elas são o quê? Excluídas da sua denominação. Entendeu? São excluídas. Estão tiradas. Não, você é um perturbador de Israel, né? Que é o mesmo título que Elias ganhou. Você está perturbando os irmãos, você quer fazer divisão.
É assim que eles falam. Esse processo de separação do trigo e do joio é dado pela mensagem bíblica, principalmente a terceira mensagem angélica, que fala contra a adoração da besta, da sua imagem e também da recepção do número da besta. Mas essencialmente é a mensagem bíblica inteira. Vai dizer a guarda dos mandamentos, a fé de Jesus, o testemunho de Jesus, entende? Então, assim, as pessoas elas vão ser separadas por essas mensagens. Essa mensagem, na verdade, é que determina quem que é trigo e quem que é joio, dentro de cada secção religiosa. Quem aceita as mensagens passa pro lado de Deus. Quem rejeita, automaticamente, né, porque Deus lhes envia a operação do erro, a fim de dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos amaram a mentira ao invés da verdade. Então, assim, de fato, o trigo e o joio está sendo separado já. Já tem muita gente saindo das igrejas aí, sendo excluídas. E gente muito boa, tanto da igreja católica, das outras igrejas, estão sendo excluídas, saindo fora. Viu que o sistema não presta, e estão o quê? Não saindo porque elas querem, entendeu? Porque a gente ama as igrejas, tem que amar as pessoas. Só que o que acontece, uma vez que há discordância no sentido doutrinário nessa questão, daí você é expulso. Né? Inclusive o próprio Jesus, né, foi expulso da sinagoga junto com os discípulos dele, né, e foi determinado se alguém confessasse ser ele o Cristo que fosse expulso da sinagoga. Então é muito claro isso dentro das escrituras. E também houve entre o povo falsos profetas, como haverá também falsos doutores, introduziram comportamento de heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a destruição, segundo Pedro 2:1. Então, assim, haverá uma separação do povo, uma separação, Amós 9:9, porque eis que darei ordem, sacudirei a casa de Israel e todas as nações, assim como sacode o grão no crivo sem que caia na terra um só grão. O grão vai ficar na verdade, porque tem peso, a peneira é a verdade, santificam-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. Então, a pessoa que permanece na doutrina de Deus, na doutrina de Cristo, e permanece na guarda dos mandamentos, na busca pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, esse pessoal aí tem peso, tem as obras, né? O trigo, ele é trigo porque ele tem o grão, entendeu? E ali vai ser justamente sacudido, essa sacudidura simplesmente representa as perseguições, quando vier aí o decreto dominical, esses 22 milhões de adventistas vão virar pó, entendeu? Porque a igreja sempre deu para trás, nesse sentido de que, quando há leis estatais, né, nesse sentido de prejudicar, de certa forma, a causa. Então a super maioria deles, fora, vão tudo se amoldar conforme os ditames mundanos vão seguir o caminho mais fácil, que é o das autoridades, que é justamente aqueles guiados pelo Estado e pelo Papado Romano. Quando vier a prova, cada pessoa terá que decidir o que vai seguir e o que não vai seguir. Se vai guardar os 10 mandamentos e adorar o Deus dos 10 mandamentos, ou se vai rejeitar os 10 mandamentos e adorar a instituição religiosa e o líder espiritual da terra, o vigário de Cristo. E aí tem que decidir. Só 2 igrejas. A igreja verdadeira de Deus, que é composta só pelos trigos, as pessoas que permaneceram na doutrina e aceitaram as mensagens, não pertenciam, aceitaram as mensagens para pertencer. E os outros que aceitaram os ditames governamentais, dados por intermédio, obviamente, ali do líder, o bispo romano. De acordo com Apocalipse 13, a segunda besta faz com que a primeira seja adorada. E se a primeira é o papado romano, a segunda é um outro poder, não vale a pena estudar aqui agora, mas que precisa então ser esclarecido, nesse sentido de que, de fato, as pessoas serão chamadas a uma decisão só, entendeu? Ou guarda a lei ou não, entendeu? Ou obedece ou não, no caso aí a Deus. Mateus 12, 49 e 50. E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Um outro detalhe também, e essa casta de pastores, né, os pastores, né, como é que vai ficar os líderes? Responderam os servidores, né, aqui João 7, 46 a 48, nunca homem algum falou como este homem, falando acerca de Jesus. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Veja que a liderança religiosa vai copiar isso aqui, ó. Os líderes, você acha que os pastores gostam dessas mensagens que evocam o povo à santificação, a buscar de fato a guarda dos mandamentos, a se preparar para a volta de Jesus, a ter uma certa santificação? Não, eles não gostam porque vai perder dízimo, vai perder membro. Principalmente essa mensagem que fala para o povo sair das igrejas. Apocalipse 18:4, porque se tornaram cúmplices se ficarem lá dentro. Daí o que acontece, esses pastores temem, né, essas mensagens, aí o que eles fazem? Descrédito aos mensageiros. Porventura alguém creu nele e o povo faz a mesma pergunta. Esses caras que estão falando, eles têm teologia? Né? Quem que deu autoridade para eles pregarem desse jeito? É interessante ver que o conteúdo da mensagem não é analisado, mas quem vai ser analisado é quem? Os pregadores, né, quem tá falando. Não, eles têm teologia? Por acaso, não, meu pastor não crê dessa forma. E aí, não, vou ficar com o meu pastor. Porventura alguém creu nele?
alguém dos fariseus. Então, se ninguém da liderança está crendo nele, e os caras estão há tanto tempo na obra, por que eles estariam errados, né? E esse cara agora que tá aparecendo aqui, esse Jesus aí, ele tá falando muita besteira. Mas por acaso alguém creu nele? Da liderança religiosa? Pois é. O mesmo raciocínio sendo aplicado nos últimos dias. Não, mas o pastor, o teólogo fulano de tal não crê assim. Ele crê de outro jeito, então, beleza, vamos ficar com o que os doutores dizem, né? Os doutores em divindade, os doutores em Messias, né? Que inclusive no tempo de Israel, né? Que rejeitaram o Messias em nome da falsa religião judaica. Inclusive o próprio Cristo disse: eis que a vossa casa ficará deserta. Mas é o povo que tinha os oráculos de Deus. Cristo disse: vocês ficam na porta do reino dos céus, não entram e não deixam ninguém entrar. Então, assim, os líderes são os piores. E no Espírito de Profecia ainda fala que nas pragas o castigo sobre esses líderes será 10 vezes pior do que o seu próprio povo. Porque o povo verá que foi enganado, e aí, ao invés de matarem os santos, eles vão matar os próprios pastores deles, que os enganaram, né? Muitas vezes por dinheiro, questão de falácias. Então é muito claro isso, porque os pastores, eles vão ter essa mesma atitude aqui, ó. Por acaso alguém dos principais creu nele, né? Então, quando estiver pregando de fato a terceira mensagem angélica, pro povo realmente se arrepender e dar a última mensagem, né, a pior advertência dada aos mortais, os pastores vão ficar com medo e vão falar: não, esse povo tá errado, é fanático. São os fanáticos religiosos, fundamentalistas, porque eles querem que guarde os mandamentos inteiros e falam de um só Deus, né, na volta de um só Deus, e que tem que sair das congregações porque estão apostatadas. Não, nós não estamos errados. A gente tem que adorar quem, no caso, como estão vinculadas pelo ecumenismo ao bispo romano, não, tem que prestar homenagem ao bispo romano, guardando o dia santificado por ele, que é o domingo, é o dia de domingo. Então, assim, é muito claro essa questão aqui do porquê que as pessoas serão enganadas. Da mesma forma que aquele povo crucificou Jesus porque foi enganado pelos seus líderes, assim também os próprios líderes enganarão o povo agora nesses últimos dias, e o povo vai acreditar neles porque eles colocaram a sua salvação na mão de pessoas, entre aspas, preparadas na área. Preparadas na área. Haverá uma separação entre o povo de todas as igrejas, de acordo com o que está escrito aqui. O trigo, quando vier a prova, ele vai ser separado, vai ficar na peneira, ficará na verdade. Entendeu? Não diz que vai ficar dentro de uma igreja, A, B, C ou D. O trigo vai ficar, os fiéis vão ficar na verdade, vão ser perseguidos por causa disso, né? Qualquer que quiser viver piedosamente em Cristo, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E aí haverá então o que? Um remanescente, né? Romanos 9:27 também, Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Romanos 11, assim pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Apocalipse 12:17, irou-se o dragão contra a mulher, foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sofonias 3:13, o remanescente de Israel, isso aqui é forte, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, eles não vão pecar, entendeu? Sem intercessor no céu, eles viverão um período de tempo sem pecar, sem transgredir os mandamentos. E aqui, ó, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Isso aqui é uma repetição de Apocalipse 14, quando fala dos 144 mil, que é um remanescentezinho, não comete pecado, não profere mentiras, e na sua boca não se achou engano, e além disso são virgens porque não se contaminaram com mulheres. Tá? E aí fala que, ó, mas serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias capítulo 3, versículo 13. E aí, o que acontece? O povo ele está sendo chamado, exortado pelo próprio Jesus. João 8:31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E nisso é glorificado meu Pai, que diz muito fruto, assim sereis meus discípulos. Você tem aqui basicamente 3 textos, né? João 8:31, 13:35 e o 15:8. Então, assim, todos os salvos, eles permanecem na palavra de Jesus até o fim. E essa questão também dos salvos reunidos, quer dizer, Deus convém ao próprio Jesus reunir esse povo das várias confissões religiosas. Não só religiosas, ateu, agnóstico, que nem foi falado, o pessoal aí das matrizes africanas, de religiões asiáticas, né, o povo sincero aí que está espalhado nesses sistemas falsos, serão justamente chamados a sair deles para se unir num povo só, mas óbvio, não vão ficar unidos assim fisicamente, eles vão em cada região tá obedecendo os mandamentos de Deus e tendo a fé em Cristo, a fé de Jesus, tendo o testemunho de Jesus. Mateus 9:36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas porque andavam cansadas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor. A João 10 ele vai falar, verso 14,
Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Quer dizer, as pessoas, as ovelhas de Cristo, conhecem ele, sabem quem que ele é. Que ele é o Filho de Deus, e não que ele é o Deus Filho. Sabe quem que ele é, entendeu? Que era um homem aqui na terra, conhecem ele. E aí ele fala, e das minhas ovelhas sou conhecido. Né? Conheço as minhas ovelhas, quer dizer, Jesus conhece essas pessoas, os salvos, o remanescente, justamente. E das minhas ovelhas sou conhecido. João 10,15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16, capítulo 10 de João. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quer dizer, ele tem outras ovelhas, estão espalhadas por aí. Seguindo aí na católica, na adventista, nas igrejas evangélicas, carismáticas, na macumba, no candomblé, no pai de santo não sei das quantas. Tá lá, no satanismo, tem até gente fiel lá dentro, por incrível que pareça, que vai ser chamado a sair e vai cair fora de lá, entendeu? Dentro dos ateus, dentro dos valados aí que existem nesses caminhos, nesses sistemas, né? Todos serão chamados por ele. Aí vão ouvir a voz e vão entender. Não é uma voz literal, né? Eles vão entender a partir das escrituras, né? Estudando ali, entendendo acerca. E aí diz, tem ovelhas não desse aprisco, também convém agregar essas ovelhas, né? Convém reuni-las a mim, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Então, assim, é importante entender isso, né? Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos exortando a permanência da fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então é basicamente assim, dessa forma que a coisa vai meio que se desenrolar. Deus tem uma igreja, são pessoas, estão espalhadas nas mais diversas confissões religiosas, onde se imaginar, tem alguém ali que está sendo fiel, de acordo com a luz que recebeu, que aprendeu. Entendeu? Vão ouvir as mensagens, ouvir a voz de Cristo e vão obedecer os desígnios. Sair desses movimentos e se unir justamente àqueles que estão se preparando, né? O remanescente, o restante da semente, que são, que nem foi dito, poucos acertam a porta estreita, poucos. Então aí as placas de igreja, né, elas também que desaparecem e fica bem claro, né? Cristo convém a ele reunir, né, agregar essas ovelhas, então haverá uma voz de Cristo e haverá um rebanho e um pastor.